Primeiro é uma grande honra a gente estar aqui. Au primaire, c'est un grand honneur d'être ici. Muito obrigado por essa honra, por esse privilégio de poder repartir com vocês. Merci beaucoup pour l'honneur, pour le privilège de pouvoir partager avec vous. E eu não sei quantos se lembram, mas eu estive aqui cerca de 7, 8 anos atrás. Je ne sais pas combien se rappellent, mais j'étais ici autour de 6 ou 7 ans arrière. C'est quand Stacy Campbell était ici. Elle était là. Numa conferência aqui, foi muito bom. Une conférence ici, c'était très bon. E a gente tem tido esse relacionamento há quanto tempo já, Pedro? Nous avons cette relation à peu près 10 ans, 12 ans. 10 à 12 ans, à peu près. E eu me lembro muito bem quando a gente encontrou o Pedro e a gente orava para que ele pudesse encontrar uma família na Suíça. Je me souviens quand on s'est rencontrés pour la première fois que j'ai prié pour que Pedro rencontre une famille en Suisse. Então, em nome da nossa amizade, a amizade que Deus gerou na nossa vida aí, Au nom de notre amitié que Dieu a générée entre nous, eu sou uma testemunha muito próxima do que significou na casa do Pedro, na vida dele, na Kátia, das crianças, ter encontrado vocês como família aqui na Suíça. je suis témoin de combien vous êtes importants dans cette recherche de Pedro et Katia de trouver une famille ici en Suisse. E a casa do Pedro é uma casa que muito cedo se colocou diante de Deus para buscar a vontade de Deus, o propósito de Deus. La maison Pedro, c'est une maison qui s'est mise très tôt pour chercher la volonté de Dieu, ce que Dieu voulait. E de maneira muito sincera se dedicou a fazer isso aqui na Suíça. Et d'une manière très sincère, il s'est dédié à trouver ça ici en Suisse. E eu creio que a casa do Pedro, ela exemplifica muito aquilo que a gente quer conversar com vocês. Et je crois que la maison Pedro, elle exemplifie bien ce que je veux parler ici avec vous. Talvez no mundo hoje, Peut-être dans le monde aujourd'hui, e eu tenho tido o privilégio de visitar vários lugares, j'ai eu le privilège de visiter plusieurs endroits. eu conheço bem a realidade da igreja no Brasil. Je connais bien la réalité de l'église du Brésil. Posso dizer que eu conheço bem a realidade da igreja na Europa. Je peux dire que je connais bien la réalité ici en Europe aussi. A gente tem um relacionamento de mais de 30 anos com a igreja em Portugal, no Reino Unido, na França, na Alemanha. Nous avons une relation de plus de 30 ans au Portugal, en France, Allemagne, Suisse, Angleterre. É um relacionamento muito próximo mesmo com as igrejas desses lugares. C'est une relation très proche avec les églises de ces endroits. E não é com a comunidade brasileira, são com as igrejas locais mesmo. C'est pas avec l'église brésilienne, mais avec les communautés locaux. Por volta dos anos 90, Autour de 1990, 1990, numa visita à Europa, dans une visite en Europe, Deus iluminou o nosso entendimento a respeito de um direcionamento profético, Dieu nous a donné une direction prophétique. Que era o texto de Malaquias, C'était le texte de Malachie. que nos últimos dias Deus estaria convertendo os filhos aos pais e os pais aos filhos. Le dernier jour, les cœurs des pères, Dieu il allait convertir les cœurs des pères aux fils, des fils aux pères. Que o grande desafio da igreja nos últimos dias Et le grand défi d'Église dans les derniers jours, não era a evangelização c'était pas d'évangéliser do incrédulo, l'incrédule, mas era a revelação do reino de Deus. mais la révélation du royaume de Dieu. Então, a obra de Cristo, ela se compõe de dois momentos. Alors, la œuvre de Christ, elle est composée de deux moments. Ela proclama a liberdade ao cativo, Elle proclame la liberté aux captifs, ela dá vista aos cegos elle donne la vue aux aveugles, para pôr em liberdade os oprimidos. pour mettre en liberté les opprimés.
Então, a liberdade, ela é tratada na obra de Cristo em dois momentos diferentes. Alors la liberté, elle est traitée dans l'œuvre de Christ en deux moments. Quando ela é proclamada Quand elle est proclamée e quando ela é estabelecida. et quand elle est établie. A obra da salvação proclama a liberdade, L'œuvre du salut, elle proclame la liberté. mas a obra da comunhão do Espírito conduz à liberdade. Mais l'œuvre de la communion de l'esprit, elle conduit à la liberté. Então, a obra de Cristo não se conclui na salvação. Alors l'œuvre de Christ se conclut pas dans le salut. A salvação é o meio para conduzir ao propósito de Deus, Le salut, c'est le moyen pour conduire au propos de Dieu, que é revelar o reino de Deus na terra. qui c'est de révéler le royaume de Dieu dans la terre. E entre a libertação proclamada Et entre la libération proclamée e a libertação revelada, et la libération révélée, está a iluminação do entendimento, a iluminação dos olhos. et la illumination des yeux, l'illumination de la compréhension. E a gente vê isso no Velho Testamento. Et on voit ça dans l'Ancien Testament. O povo estava escravo Le peuple, il était esclave. e Deus usou um homem Et Dieu a utilisé un homme para proclamar liberdade. pour proclamer la liberté. E um homem, Et un homme, sozinho, tout seul, usando as mãos, en s'utilisant des mains. ele levantou o cajado, Il a levé son bâton, levantou as mãos il a levé ses mains, e proclamou liberdade. proclamé la liberté. E o mar se abriu. Et la mer est ouverte. Ele mesmo não molhou os pés. Lui-même, il n'a pas mouillé les pieds. E o povo foi liberto. Et le peuple a été libéré. Mas esse povo viveu no deserto durante 40 anos Mais ce peuple, il était dans le désert pendant 40 ans. e não conseguiu entrar à promessa. Ils n'ont pas rentré dans la terre promise. A promessa não era apenas tirar do Egito. La promesse n'était pas seulement enlevée de l'Égypte. A promessa era tirando do Egito, La promesse, c'était en sortant de l'Égypte, cumprir o propósito, accomplir le propos. que era revelar o reino de Deus na terra. C'était de révéler le royaume de Dieu dans la terre. O Egito impedia de cumprir o propósito. L'Égypte empêchait d'accomplir le propos. E o poder do Egito foi quebrado, Le pouvoir d'Égypte s'était cassé. mas a cultura do Egito não foi Mais quebrada. la culture d'Égypte elle a resté. Eles estavam livres do poder do Egito, Et ils étaient libérés du pouvoir d'Égypte. mas eles não estavam livres da cultura do Egito. Mais ils n'étaient pas libérés de la culture d'Égypte. E a cultura do Egito era uma cultura escrava. Et la culture d'Égypte, c'était une culture esclave. Então, um homem com poderes Alors un homme avec le pouvoir, conseguia tirar o povo do Egito, et il pouvait enlever le peuple d'Égypte. mas ele mesmo ainda pensava como escravo. Mais lui-même, elle pensait comme un esclave. Moisés não circuncidou o próprio filho. Moïse, il n'est pas circoncis son enfant. Quem circuncidou o filho de Moisés foi a mãe dele. Qui a circoncis les enfants, c'était sa mère. E durante 40 anos no deserto, Et pendant 40 ans dans le désert, nunca faltou milagre. il n'a pas manqué de miracles. Nunca faltou pão, Il ne manquait pas de pain, proteção, protection, milagres. miracles. Mas aquilo não era a promessa. Mais ce n'était pas la promesse. O milagre era um período intermediário Le miracle, c'était une période intermédiaire entre a liberdade proclamada entre la libération proclamée e a liberdade revelada. et la libération révélée. Para que eles pudessem entrar na terra prometida, Qu'ils peuvent rentrer, pour qu'ils puissent rentrer dans la terre promise. os pais tiveram que adotar os filhos Les parents, ils ont dû adopter les enfants e os filhos adotarem os et pais. les enfants adopter les pères. Foi nesse dia que eles deixaram de pensar como escravos. C'est ce jour-là qu'ils ont arrêté de penser en tant qu'esclaves. Porque a Bíblia diz que no dia que eles adotaram uns aos outros, Parce que la Bible a dit que le jour qu'ils ont adopté les uns les autres,
A opressão do Egito foi tirada de dentro dele. l'oppression d'Égypte s'était enlevée dedans eux. Então Jesus proclama liberdade ao cativo, Alors Jésus, il proclame la liberté aux captifs dá vista ao cego, et donne la vue aux aveugles para pôr em liberdade os oprimidos. pour mettre en liberté les opprimés. E esse dar vista aos cegos Le fait de donner de la vue à les aveugles, é a iluminação do Espírito, c'est la illumination de l'esprit que faz com que a gente deixe de pensar como escravo qui fait que nous arrêtons de penser autant qu'esclaves pelo serviço pour le service, pour le travail, e passe a pensar como filho et passe à penser comme un enfant pela relação. pour la relation. Então não é o nosso serviço que vai trazer a revelação do reino, C'est pas notre service qui va amener la révélation du royaume, mas é a qualidade da nossa relação. c'est la qualité de la relation. Então nós não recebemos espírito de serviço, Alors nous ne recevons pas l'esprit de service, mas de adoção. mais d'adoption. Então hoje em dia a gente continua tendo muitos mestres, Alors aujourd'hui, on continue à avoir beaucoup de maîtres, mas poucos pais. mais pas beaucoup de pères. E o evangelho não é para prestar um serviço. Et l'évangile, c'est pas pour donner un service, O evangelho não é para resolver os problemas das pessoas, pas pour résoudre les problèmes des gens, mas é para restaurar a sua identidade. mais c'est pour restaurer l'identité, leur identité. Por isso que a vocação essencial do evangelho Pour ça, la vocation essentielle de l'évangile, são as viúvas, c'est les veuves, os órfãos les orphelins e os estrangeiros. et les étrangers. O que as viúvas, os órfãos e os estrangeiros têm de comum? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? A ausência da paternidade. L'absence de la paternité. Então é a revelação da figura paterna Alors c'est la révélation de la figure paternelle que vai trazer a revelação do reino de Deus. qui va amener la révélation du royaume de Dieu. Então Jesus não veio para manifestar o poder de Deus. Alors Jésus n'est pas venu pour manifester le pouvoir de Dieu. Jesus veio para revelar as virtudes do Pai. Il est venu pour révéler les vertus du Père. Então quem vê um filho, vê o Pai. Qui voit le Fils, voit le Père. Então hoje é o desafio da igreja de revelar os filhos Aujourd'hui, le défi de l'Église, c'est de révéler les Fils na relação com os pais. dans la relation avec le Père. E esse é um grande desafio, Et ça, c'est un grand défi. porque nós vivemos uma igreja de muito serviço, Parce que nous vivons en Église de beaucoup de services, mas de relações ruins. mais des relations mauvaises. Uma igreja que tem um trabalho a ser feito, Une Église qui a un travail à être fait, mas não vive como família de Deus. mais qui ne vit pas comme famille de Dieu. Para tirar o povo do Egito, um homem, Pour enlever le peuple d'Égypte, un homme, separado da mulher, séparé de sa femme, conseguiu fazer isso. il est arrivé à faire ça. A mulher de Moisés não estava com ele. La femme à Moïse, elle n'était pas avec lui. Eles tinham tido uma discussão séria por causa do filho. Et ils ont une discussion sérieuse à cause de son fils. E ela tinha deixado ele, Il l'avait laissé, Moïse. foi voltar para a casa do pai, Elle a retourné à la maison du père. e só depois Et juste après, o sogro de Moisés levou a mulher dele de volta. le beau-père à Moïse l'a amené de retour chez Moïse. Nenhuma crise familiar desse tamanho Même une crise familiale de cette taille impediu Moisés de tirar o povo do Egito. a empêché Moïse d'enlever le peuple d'Égypte. Mas para entrar na Terra Prometida, Ça n'a pas empêché Moïse d'enlever le peuple d'Égypte. mas para entrar na Terra Prometida, Pour rentrer dans la terre promise, não foi um homem, c'était pas un homme, foi um representante de cada família. c'était un représentant de chaque famille. Um representante de cada família Un représentant de chaque famille, tinha que levantar a arca, il devait lever l'arc, molhar os pés, mouiller les pieds, e então o rio ia se abrir. et alors le fleuve allait s'ouvrir.
para proclamar a liberdade, pour proclamer la liberté, nós mesmos não precisamos molhar os pés. nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de mouiller les pieds. Basta levantar as mãos. C'est juste lever les mains. As mãos falam de poder, Les mains parlent de pouvoir. os pés falam de autoridade. Les pieds parlent d'autorité. Na crucificação de Jesus, Dans la crucifixion de Jésus, ele passou por duas bacias. il a passé pour deux bassines. A bacia de Pilatos La bassine de Pilate e a bacia da ceia. et la bassine de la Seine. Na bacia de Pilatos, o representante do poder lavou as mãos. Pilate, c'était l'empereur. É. Pardon. Então teve duas bacias na trajetória de Jesus para a cruz. Il y a deux bassines de Pilate et de la Seine. A do poder Le pouvoir e a da autoridade. et de l'autorité. La bassine qui lavait les mains et la bassine qui lavait les pieds. A do poder lava as mãos. Le pouvoir lave les mains. A da autoridade lava os pés. L'autorité lave les pieds. Então o poder pode tirar do Egito. Alors, le pouvoir, il faut enlever de l'Égypte. Mas sem autoridade nós não entramos na terra prometida. Mais sans autorité, nous ne rentrons pas dans la terre promise. Então foi quando os pés de um representante de cada família C'est quand les pieds pisou as águas que elas se abriram. c'est quand les pieds d'un représentant de chaque famille a écrasé l'eau, pardon. Então foi a autoridade de uma relação pisando as águas que introduziu na terra prometida. C'est l'autorité de la relation qu'on passait sur l'eau, c'était ouvert. De filhos circuncidados. Des enfants qui étaient circoncis. Um homem falando em nome da família. Un homme en parlant de la famille. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Moi et ma maison serviront le Seigneur. Então, Elias viveu dois momentos. Il a vécu deux moments. O poder, Le pouvoir, um culto em que ele desceu o fogo do céu, donc, un culte qui a fait descendre le feu du ciel. manifestou o poder Il a manifesté le pouvoir. e destruiu todos os profetas pagãos da época. Il a détruit tous les prophètes païens. Ele se tornou a única religião Il est devenu la seule religion naquele momento. dans ce moment. Não durou muito tempo. Hã? Não durou muito tempo. Não durou muito tempo. Porque ele viu que apesar de toda a manifestação de poder, ele não transformou a realidade. Il a vu que malgré la manifestation de tant de pouvoir, il n'a pas transformé la Porque ele terminou parce qu'il sozinho. il a terminé, il a fini tout seul. E aí Deus não arrumou para ele mais um exército. Pardon? Deus não arrumou para Elias mais um exército. Dieu n'a pas donné à Élie encore un armée. E nem convocou mais um culto de poder. Il n'a pas convoqué encore un culte de pouvoir, Mas arrumou para ele um filho. mais il a donné un fils. Um filho por adoção. Un fils par adoption. Meu pai, meu pai. Mon père, mon père. E a herança de Elias, L'héritage d'Élie, nos últimos dias, dans les derniers jours, não é o poder de fazer um culto que vai descer fogo do céu. c'est pas le pouvoir de faire un culte qui va descendre le feu du ciel. É a autoridade de converter os filhos aos pais e os pais aos filhos. C'est l'autorité de convertir les pères aux enfants et les enfants. Então eu estou aqui como um filho convertido a vocês. Alors aujourd'hui, je suis là comme un enfant converti à vous, Na esperança de que vocês se convertam a nós. dans l'espoir que vous vous convertissez à nous. E não que o nosso serviço Et pas que notre service continue a fazer alguma coisa pela humanidade, continue à faire quelque chose pour l'humanité, mas que a nossa relação mais que notre relation traga autoridade sobre aquilo que nós estamos fazendo. amène l'autorité sur ce que nous sommes en train de faire. Na forma como nós temos trabalhado, Dans la forme dont nous sommes en train de travailler, a igreja, l'Église, como escravo na Babilônia, en
continua tendo vez, lugar, continue à avoir sa place, mas não tem voz. mais il n'y a pas de voix. Porque os escravos são entregues ao chefe dos eunucos. Parce que les esclaves sont donnés au chef des eunuques. Então nós estamos entregando aos nossos filhos a Babilônia. Alors nous sommes en train de donner nos enfants à Babylone. E eles são escravos de luxo. Ils sont esclaves de luxe. Eles trazem soluções para a sociedade, Ils amènent des solutions à la société, mas não trazem direção. mais ils ne donnent pas de direction. Prestam um bom serviço, Ils font de bons travail, de bons services, mas não têm voz. mais ils n'ont pas de voix. Então nós queremos dar voz aos nossos filhos, Alors nous voulons donner de la voix à nos enfants. para que seus filhos tenham voz entre nós Pour que vos enfants aient voix entre nous e que nossos filhos tenham voz entre vocês. et que nos enfants aient voix entre vous. Hoje nós temos muitos cristãos espalhados pelo mundo, Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens par le monde. são bons trabalhadores, Sont des bons travailleurs, resolvem os problemas, résolvent les problèmes. são pessoas queridas na sociedade, Sont personnes qui sont bien aimées dans la société, resolvem os problemas, résoudre les problèmes, mas não têm voz. mais ils n'ont pas de voix. Então, só tem uma coisa que vai trazer voz. Il y a une seule chose qui va amener la voix. E a Bíblia diz que uma pessoa sozinha, La Bible a dit qu'une personne tout seule, ela proclama, elle proclame, mas só uma relação mais seulement une relation estabelece établie, a verdade. la vérité. Então nós não podemos continuar apenas proclamando a verdade, Alors nous ne devons pas seulement proclamer la vérité, sem a relação que estabelece a verdade. sans la relation qui établit la vérité. Então é só pela boca de 2 ou 3, Alors c'est seulement par la bouche de 2 ou 3, sendo sim e amém um do outro, en étant oui et amen l'un de l'autre, a verdade pode ser estabelecida. la vérité peut être établie. Um espírito de adoção. Un esprit d'adoption. Eu queria concluir o meu testemunho Je voulais conclure mon témoignage citando o que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. en citant la Segunda Pedro, capítulo 1. de Pierre, segunda Pedro, Primeiro. E ele vai dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 1, versículo 2, 2 Pedro. A partir do verso 1, a gente vai lendo aqui. No versículo 3 diz... No versículo 3 diz que ele já nos deu tudo. Ele já deu tudo. Ele não vai dar. A fé não é a expectativa do que Deus vai dar. A fé é a certeza do que ele já deu. A fé como expectativa do que ele vai dar é escravo. É salário. A fé como certeza do que ele já deu é herança. Então, como filhos, nós estamos aqui para administrar o que ele já deu. E não para trabalhar a expectativa do que ele vai dar. Então, nosso esforço como igreja não é trabalhar a expectativa do que a igreja vai ser, mas a certeza
do que a igreja já é. mais la certitude de ce qu'elle est déjà. Então, nosso desafio é ser uma expressão melhor do que a igreja já é. Alors notre défi, c'est d'être l'expression meilleure de ce qu'elle est déjà. E não uma expectativa maior do que a igreja pode ser. Pas une expectative plus grande de ce qu'elle va encore être. E muitas vezes nós estamos empenhando muito esforço na igreja do futuro. Et des fois, on est en train de faire un effort pour l'église du futur. E não o esforço da igreja do eterno. Et pas l'effort pour l'église éternelle. L'église éternelle. Então a nossa relação tem que ser a igreja que revela o eterno. Alors notre relation va montrer l'église éternelle. E não a igreja que tem expectativa do futuro. Et pas une église qui a l'expectative du futur. E aí ele diz então que ele já... Alors il dit il a dit qu'il a déjà donné. E por isso ele tem dado as promessas, Et pour ça, il est en train de donner les promesses. para que por elas nos tornemos participantes da sua natureza. Pour qu'à travers d'elles, on devienne participant de Da sua natureza. de sa nature. Então as promessas são para que a gente tenha convicção de que participamos da natureza de Deus. Les promesses sont pour qu'on ait la conviction que nous sommes participants de la promesse. Não numa expectativa futura. Pas dans une expectative future. Então esse encontro é um esforço Alors cette rencontre, c'est un effort de revelar a natureza do nosso Pai. de révéler la nature de notre Père. Então isso é um esforço de encontrar a família. Alors c'est un effort de rencontrer la famille. Se alguém me perguntar por que tanto esforço de vir à Suíça, Si quelqu'un me demande pourquoi autant d'efforts pour venir en Suisse, encontrar a família. rencontrer la famille. E como família, Et en tant que famille, conversar sobre a nossa missão de revelar o reino de Deus na Terra. parler de notre mission de révéler le Seigneur dans la terre. Então vocês não conseguem fazer isso aqui sem a família Vous n'arrivez pas à faire ça sans la famille. e nós não conseguimos fazer isso lá sem a família. Et là-bas aussi, nous n'arrivons pas à faire sans la famille. Porque isso não é um assunto de uma igreja isolada. Isso é um assunto da família. C'est un sujet de la famille. Isso não é um trabalho de um grupo de escravos. C'est pas un travail d'un groupe d'esclaves, Isso é o trabalho de irmãos. c'est un travail de frères et sœurs. E aí ele diz assim, ó, então, por isso, acrescente à sua fé virtude. Virtude. Versículo 5. Verset 5. À cause de cela même, faites-vous d'efforts pour rejoindre. Virtude. À votre foi, la vertu, et la vertu, la science. E aí eu quero concentrar nessa palavra virtude. Et agora, maintenant, je vais me concentrer dans cette parole vertu, Porque ele vai dizer, eu preciso acrescentar a fé virtude. parce qu'il dit que j'ai besoin de rajouter à ma foi vertu. E aí ele vai dizendo que virtude é conhecimento, temperança, até ele chegar no amor. Et là, il dit qu'il va rajouter la connaissance jusqu'à l'amour. A nossa teologia, Notre théologie, pensando em salvação, en pensant ela se concentrou nos atributos. à se concentrer dans les attributs. Então, se você perguntar para qualquer líder ou teólogo, Si je demande à n'importe quel leader ou théologicien, quais são os atributos de Deus? Quais são os atributos de Deus? quels sont les attributs de Dieu? Ninguém vai ter muita dificuldade de falar Personne ne va avoir beaucoup de difficultés à dire. que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Il est puissant, omniprésent et omniscient. Mas ninguém precisa do Espírito Santo Mais personne n'a besoin de le Saint-Esprit para discernir os atributos de Deus, pour discerner les attributs de Dieu, porque eles são evidentes. parce qu'ils sont évidents. Então, uma divindade, Parce qu'une divinité, para ser uma divindade, pour être une divinité, e para ser uma divindade superior às outras divindades, pour être une divinité plus grande, supérieure à notre divinité, ele tem que ser onipresente, onipotente, onisciente. il doit avoir ses attributs. Então até o Deus do pagão, Même le Dieu des païens,
O pagão acredita que o Deus dele é onipotente, onipresente e Il onisciente. croit en son Dieu comme ça, comme omniscient et présent. Senão ele já tinha mudado de Deus. Sinon, il allait déjà changer de Dieu. Il avait déjà changé de Dieu. Toda vez que ele encontrar um Deus mais onipotente, mais onipresente e mais onisciente, À chaque fois qu'il rencontre un Dieu avec ses ele vai mudar de Deus. il va changer de Dieu. E talvez seja por isso que até os cristãos ficam mudando de Deus. C'est peut-être pour ça que même les chrétiens, ils sont en train de changer de Dieu. Ele não muda de Deus, mas muda de igreja. Ils ne changent pas de Dieu, mais ils changent d'église. Porque ele acha que os atributos de Deus estão melhor revelados na outra igreja. Parce qu'ils pensent que les attributs de Dieu sont mieux révélés dans notre église. A igreja do outro, o Deus lá é mais onipotente, mais onipresente e mais onisciente. L'église de l'autre, ils ont des attributs plus élevés que. Então, até a revelação de Cristo, Alors même la révélation de Christ, o que se podia conhecer de Deus eram os seus atributos. ce qui pouvait se connaître de Dieu, c'était ses attributs. Então, Cristo não veio revelar os atributos. Alors, Christ, il n'est pas venu pour révéler ses attributs. Ele veio revelar as virtudes. Il est venu révéler les vertus. E se eu perguntar para alguém quais são as virtudes, Si je demande à quelqu'un quelles sont les vertus, mesmo um teólogo experiente, même un théologien ele vai ter dificuldade. expérimenté, il Ele vai ter dificuldade. va avoir des difficultés. Eu já fiz essa experiência. J'ai déjà fait cette expérience. E as virtudes estão reveladas lá em 2 Coríntios, capítulo 15. Et les vertus sont en 2 Corinthiens. Então está lá dito o quê? Qu'est-ce qu'il dit là? O amor do Pai, L'amour du Père, a graça do la Filho grâce du Fils, e a comunhão do Espírito et la Santo. communion du Saint-Esprit. Essas são as virtudes de Deus. C'est cela les vertus de Dieu. Enquanto os atributos são individuais, Autant que les attributs sont individuels, pelos atributos, pour les attributs, Deus é Deus. Mas pelas virtudes, mais pour les vertus, Deus é família. Dieu est famille. Então, pelos atributos, eu não sei que ele tem um filho. Par les attributs, je ne sais pas qu'il y a un Fils. Ele não precisa ter um filho para ser onipotente, onisciente, onipresente. Il n'y a pas besoin d'avoir les attributs pour être. Mas as virtudes só são conhecidas através do seu filho, Mais les vertus sont connues na revelação do seu espírito. Dieu à travers de son Fils, à travers du Saint-Esprit. Então isso forma um tripé. Alors ça forme un triptyque. As virtudes de Deus formam um tripé, Les vertus de Dieu, ils forment un triptyque, uma plataforma, une plateforme. um plano da salvação Du salut para a comunhão. à la communion. Então aqui o nosso esforço é um esforço de comunhão. Que a gente não se contente com o evangelho da salvação, Donc on ne se contente pas avec l'évangile du salut, que tira do Egito, qu'on lève d'Égypte, mas não ocupa a terra. mais n'occupe pas la terre promise. Então o que vai fazer com que todos creiam é a comunhão do Espírito. C'est la communion du Esprit. E Jesus diz isso na sua oração. Jésus dit ça dans son Eu lhes dei a minha palavra. Je lui donnais ma parole. O Senhor me deu a palavra, eu dei a palavra. Le Seigneur m'a donné la parole et j'ai donné la parole. Mas o Senhor me deu a glória, Mais le Seigneur m'a donné la e gloire. eu dei a glória, Et j'ai donné para la que eles gloire sejam um, pour qu'il soit un, a fim de que o mundo creia. afin que le monde croie. Então o mundo não vai crer Alors le monde ne va pas croire enquanto nós não apresentarmos uma relação qu'on pas de autoridade. d'autorité. Então, hoje, o nosso ministério como igreja ainda tem muito poder Alors notre ministère en tant qu'Église est encore beaucoup de pouvoir para salvar, pour sauver. mas falta autoridade para revelar a vontade. Falta essa autoridade porque nós estamos nos contentando em fazer isso juntos ao mesmo tempo, mas separadamente. Et il manque d'autorité parce que nous sommes en train de faire ensemble, mais en même temps en séparé. Em lugar de cooperarmos uns com os outros Au lieu de coopérer les uns avec les autres, com mais autoridade. avec plus
Então nós queremos cumprir Malaquias. Alors nous voulons accomplir Malachie. Pais que se convertem aos filhos Le père qui se convertit e filhos que se convertem aos pais, et les fils qui se convertissent para que o mundo creia. pour que le monde croit. 70% dos jovens brasileiros 70% des jeunes brésiliens querem viver fora do Brasil. veulent partir du Brésil. Boa parte dos velhos da Suíça Bonne partie des vieux de la Suisse estão morrendo órfãos dos seus filhos. ils sont en train de mourir orphelins de ses enfants. Muitas pessoas idosas nesse país Beaucoup de personnes âgées dans ce pays estão sofrendo de solidão, souffrent de solitude. Je pense. porque os seus filhos prosperaram Parce que ces enfants, ils ont prospéré. e foram viver seus projetos em outros lugares. Ils étaient partis vivre ces projets dans les autres endroits. Então hoje o mundo sofre de dois tipos de solidão. Alors le monde il souffre aujourd'hui des deux types de solitude. A solidão dos filhos, Solitude des enfants buscando salvação, qui cherchent le salut, e a solidão dos pais, solitude des parents que ofereceram salvação. qui les ont offert le salut. Filhos que ainda estão à procura do futuro Les enfants qui sont en train de chercher son avenir, e pais solitários des parents solitaires que ensinaram eles qui ont appris, a se preocupar com o futuro. qui ont appris ces enfants à se préoccuper avec leur avenir. Então, talvez o principal papel do Pedro aqui nesse país Peut-être le principal rôle de Pedro dans ce pays, é oferecer netos c'est d'offrir des petits-enfants para alguns avós à quelques grands-pères que estão órfãos dos seus filhos. qui sont orphelins de ces enfants. E talvez Peut-être, a maior virtude de vocês mais en vertu de vous, seja ser os avós c'est d'être les grands-pères de netos que estão aqui órfãos. des petits-enfants qui sont ici orphelins. E quem sabe colocá-los de volta na mesa Et peut-être les remettre à la table para que eles possam conhecer virtude, pour qu'ils puissent connaître vertu. porque poder eles já conhecem. Parce que pouvoir, ils connaissent. E nenhum deles precisa mais de poder, Et aucun d'eux n'a besoin de pouvoir. Ils n'ont plus besoin de pouvoir. porque o mundo não está morrendo por falta de poder, Parce que le monde n'est pas en train de mourir à cause du manque de pouvoir, mas por falta de virtude. c'est pour manque de vertu. E talvez nosso maior desafio como igreja nos últimos dias Peut-être notre meilleur défi, notre plus grand défi en tant qu'Église dans les derniers jours, não seja falar de poder no púlpito, c'est pas de parler de pouvoir dans le pupitre, mas seja de falar de virtude na mesa. mais c'est de parler des vertus à la table. Porque o que iluminou os olhos dos discípulos no caminho de Emaús Ce qui a illuminé les yeux des disciples dans le chemin d'Emmaüs, não foi a mensagem de Jesus durante o caminho, c'est pas le message de Jésus dans le chemin, uma mensagem expositiva un message expositif de Gênesis de Genèse a Malaquias, à Malachie. e uma mensagem com poder, C'est un message avec du pouvoir, porque o coração deles pegava fogo. parce que leur cœur est brûlé. A melhor teologia La meilleure théologie, cheia de poder. E eles continuavam cegos, ils ont continué à voter. até que na mesa Jusqu'à la table, eles viram Jesus repartir o pão. E isso iluminou os olhos deles. c'est ça qui a illuminé les yeux. Foi a comunhão que iluminou os olhos deles. C'est la communion qui a illuminé les yeux. Não foram os milagres, C'était pas les miracles, nem a pregação, pas la prédication, porque eles continuavam procurando um parce qu'ils ont continué à Salvador. chercher un sauveur. E quando os discípulos não entenderam a cruz, Et quand les disciples n'ont pas compris la croix, repetiu a cruz, il n'a pas répété la croix, ele repetiu a mesa. il a répété la table.
Não adianta repetir a cruz, Ça sert à rien de répéter la croix. se nós estamos repetindo a mesa. Si nous sommes en train de répéter la table. Jesus ressurreto, Jésus ressuscité durante mais de 40 dias. pendant plus de 40 jours. Ele não marcou Il n'a pas établi un culte para manifestar os seus poderes como homem ressurreto. pour manifester ses pouvoirs en tant qu'un homme ressuscité. Ele ficou mais de 40 dias Il est resté plus de 40 jours ensinando en train d'apprendre na mesa. à la table. Nós precisamos de vocês Nous avons besoin de vous. na mesa no Brasil. O Brasil está envelhecendo. Attends, espera um pouquinho. Le Brésil, il y a une vitesse de vieillissement le plus grand des derniers temps. O Brasil está envelhecendo em 20 anos. O Brasil está envelhecendo em 20 anos o que a França levou 200. Le Brésil, il vieillit 20 ans, en 20 ans, dans 20 ans, ce que la France, elle a vieilli en 200 ans. E a velocidade mais rápida da taxa de natalidade. Non, elle t'a perguntando se la vitesse de quoi? Ça veut dire quoi la vitesse de vieillissement? Quer saber o que quer dizer a velocidade do envelhecimento. Está ficando velho muito rápido. Ils sont en train de vieillir très vite. Porque nós estamos reduzindo muito rápido a taxa de natalidade. Parce que c'est trop vite aussi le taux de natalité. Le taux de natalité baisse. E melhoramos. Voilà. E melhoramos a qualidade de vida. Il y en a amélioré la qualité de vie. Então nós melhoramos a qualidade de vida, reduzimos a natalidade, então isso produziu um envelhecimento muito rápido. Nous avons amélioré la qualité de vie, ça a baissé la natalité et ça a augmenté la rapidité. Em menos de 15 anos, En moins de 15 ans, o Brasil vai ser mais de 31% da população acima de 65. le Brésil, en 15 ans, il y aura plus de 31% de... Comment? 31%? Acima de 65. 31% des plus âgés de 65 ans. Quase 70 milhões de velhos. Presque 70 millions de vies. Nous sommes 210 millions, 210 milhões hoje, né? É. 210 milhões de pessoas. Não existe nada na história da humanidade comparado ao envelhecimento do Brasil. Il y a rien qui est comparé aujourd'hui à cette histoire do Brasil. Depois vocês consultem as informações na internet. Vous pouvez consulter après sur... O Brasil é o maior número absoluto Le Brésil, c'est le plus grand nombre, chiffre absolu de Alzheimer no mundo, d'Alzheimer dans le monde. em números absolutos. En chiffre absolu. Mais il disait que les jeunes étaient partis. Você dizia que os jovens partiram. E os jovens estão indo embora. E les jeunes Então, há uma taxa muito alta de suicídio, uma taxa muito alta de evasão e uma taxa reduzidíssima de natalidade. un taux très grand de suicide, d'évasion et bas de natalité. A América L'Amérique está envelhecendo. est en train de vieillir. Eu vim do Japão agora, o Japão está envelhecendo. Je viens du Japon maintenant et est en train de vieillir. A Alemanha está oferecendo L'Allemagne est en train visto para qualquer jovem estrangeiro que queira cuidar de velhos na Alemanha. L'Allemagne est en train de donner des visas à n'importe quel jeune veut venir s'occuper des anciens, É um sequestro personnes âgées. C'est un otage dos jovens des jeunes para trabalhar como escravo. pour travailler en tant d'esclaves, en tant qu'esclaves. J'ai quand même une question. Eu tenho uma questão. Né? Vous êtes en train de parler de l'âge des gens. Você está falando da idade das pessoas. Et moi, un jour, j'ai parlé avec le Seigneur, puis je suis déçu. Um dia eu falei com o Senhor e eu estou Je lui dis, tu parles de la nouvelle génération. estou decepcionado. Ele disse que falou com o Senhor que está decepcionado.
Je suis déçu parce qu'en réalité, tu parles de la nouvelle génération dans la parole. Eu estou decepcionado porque o Senhor está falando de uma nova geração. Et moi, j'ai dit, mais alors je suis où là-dedans? E eu estou me perguntando, estou aonde aí? J'avais un cœur jeune. Eu tinha um coração jovem. Et tu me dis que c'est la nouvelle génération qui, en réalité, va prendre des directives et la tête. O senhor disse que a nova geração vai pegar a direção e a cabeça. Et là, il m'a repris. Et il m'a dit, tu n'as rien compris. E lá ele me repreendeu. Você não compreendeu nada. La nouvelle génération, A nova geração c'est ceux qui garderont un cœur jeune en moi. Ça n'a rien à voir avec nos âges. são esses que guardaram o coração jovem em mim. Et là, il y a não tem quelque nada a chose ver com a idade. d'important pour moi. E aí tem alguma coisa importante para mim. C'est un cadeau pour moi de me dire, ben, je suis jeune. É um presente dizer para mim que eu sou jovem. Et tu es jeune. E você é jovem. Ça va. On a pris 20 ans de moins. Pegamos 20 anos a menos. Eu e você Moi et toi. Oui, oui, moi et toi. estamos juntos aqui Nós somos ensemble ici. para dizer que essa mesa Pour dire que cette table, é uma mesa de família. c'est une table de famille. Oui. Alléluia. Ah oui, tout à fait. A sua presença aqui Ta présence ici ilumina os olhos dele illumine les yeux à lui. e traz esperança para ele. Il amène espoir à lui. Mais C'est mieux. Plus et plus do que qualquer pregação de poder. que n'importe quelle prédication de pouvoir. Ele não precisa Il n'a pas besoin de poder, de pouvoir. ele precisa de virtude. O mundo não precisa de mais poder, Le monde, il n'a pas besoin de plus de pouvoir. o mundo precisa de virtude. Il a besoin de E a virtude está na comunhão da família. vertu et de la communion de la famille. O filho do Pedro não precisa ser ensinado a buscar poder. Mon fils n'a pas besoin d'être appris à chercher plus de pouvoir. Mas ele pode conhecer virtude. Il faut connaître Et les enfants ont peur, et les pères ont C'est ça. C'est pour moi, c'est quelque chose. Je crois qu'on se trompe en parlant d'âge. Mais ce qui veut dire, en fait, je ne sais pas si vous avez compris, J'ai compris, c'est ce qu'il est en par train de dire. l'évolution du pays. Parce que moi, ce que je comprends de ce qu'il est en train de dire, parce que j'ai eu la discussion avec quelqu'un la dernière fois, que Pedro avait invité déjà, un jeune. Il parle de Mateus, que já tinha falado pouco sobre isso. E En por fait, isso, ce qu'il avait dit, c'est que ce qu'ils veulent, c'est avoir des liens entre l'Europe et le Brésil. C'est ça quand il parle de communion. Oui. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est avoir des liens entre l'Europe et le Brésil, parce que l'Europe, c'est les dieux, parce que l'évangile est arrivé d'abord en Europe. C'est dans ce sens-là qu'on est des dieux. C'est dans le sens. Alors ça va là. Ouais, non, mais c'est dans le sens que, si tu veux, l'apôtre Paul, tout ça, enfin, ils ont évangélisé d'abord l'Europe au temps des Romains, si tu veux. Donc l'évangile est arrivé d'abord en Europe, et ensuite, il a traversé l'Atlantique, si Yeah. tu veux bien, il est allé aux États-Unis, il est allé au Brésil. Donc ça, c'est les jeunes, tu comprends, dans le sens de la réception de Je l'évangile. comprends mieux Et là. en fait, son cœur, c'est qu'il y ait, enfin, de ce que je comprends, hein, Pedro, de ce que je comprends, c'est qu'il y ait des ponts entre les continents, si tu veux, entre les, quand tu dis le cœur des jeunes au père et le cœur des pères au fils, c'est de refaire cette communion. Yeah. Et qu'est-ce que tu proposes pour eu compreendo o que você disse em francês. Eu consigo compreender o que você disse em francês. E essa mesa só será uma mesa de virtude, exatamente como você disse. Cette table sera une table de vertu. Se ela for de várias gerações C'est de plusieurs générations e de várias culturas. et de plusieurs cultures. E não for uma mesa Moi, de poder. j'ai quelque chose à poser comme question. Eu Parce tenho uma que questão a colocar. en ce moment, avec ce qui se passe en Israël, ça met ma réflexion avec Israël. Dando juste des pauses. Avec cette situation d'Israël, desculpa, essa situação que está passando em Israel, Ça met mes pensées dans ça. me colocou meus pensamentos nisso. Et en fait, ce que je lis, ce que je réfléchis en ce moment, Isso que eu leio e que reflito nesse momento, c'est ce qu'on voit dans la Bible quand Dieu voit seulement deux Irmão, nations. En fait. e isso que eu vejo na Bíblia é que nós vemos somente duas nações. Il voit Israël Ele vê Israel et les autres. e os outros. Et en fait, quand il nous dit on doit avoir l'unité, E quando ele diz que nós temos que ter unidade, en vrai, c'est simplement Israël,
les messianiques, les juifs messianiques, Na verdade, são os judeus messiânicos et puis les chrétiens des nations, e os crentes das nações, qui doivent être ensemble. que devem estar Et juntos. moi, je crois que c'est là qu'on doit faire quelque chose. Eu penso, eu creio que é aí que a gente Et deve fazer alguma coisa. je suis convaincu que c'est quand il y aura cette unité-là, cette vraie communion-là, Eu estou convencido que qu'il y aura quelque chose. quando a gente tiver essa verdadeira comunhão, é que acontecerá alguma coisa. Et je Porque- pense que tu dis, notre slogan dans l'église, c'est une famille. O nosso slogan na igreja é uma família. Porque, antes de tudo, Pourquoi avant tout, o conflito em Israel, le combat en Israël, nesse momento agora, en ce moment maintenant, não é o conflito de dois inimigos, c'est pas un conflit des deux ennemis, é o conflito de dois irmãos, c'est le conflit des deux frères, filhos do mesmo pai. enfants du même père, Um do serviço un de service e um da promessa. et l'autre de promesse. E esse é o conflito dentro das igrejas. Et c'est ça le conflit dans les églises. Os filhos do serviço, Les enfants de service, que fazem promessa, La question, c'est yeah, est-ce que vous avez aussi cette vision, cette pensée d'avoir des liens minha questão avec é. les messianiques? Mas se nós não reconciliarmos isso entre nós, ele está perguntando se a gente tem a mesma, se essa sua visão de ter, isso, de estar isso, mas se nós não reconciliarmos isso entre nós, si on réconcilie pas entre nous, se nós não reconciliarmos aquilo que nós pensamos ser o serviço si on réconcilie pas e a ce que promessa, nous pensons être le service, essa mente dividida, cette pensée divisée, nós não vamos conseguir ajudar ninguém. on n'arrive pas à aider personne. Davi, David, quando assumiu o seu reinado, quand il a assumé son royaume, ele mandou procurar um descendente de Jonatas. Quando Davi subiu como rei, quand David était roi, quand il a monté uma escrava, ce trône, oui, il a uma escrava, une esclave, sinceramente, sincèrement, tentou salvar ele com as mãos. a essayé de le sauver avec les mains. O texto diz, ela tomou ele com as mãos. Le texte dit qu'il a tombé, qu'il a E na pressa de salvá-lo com as mãos, et parce qu'elle était pressée, ele caiu laissé tomber. e ficou aleijado dos pés. Il a resté boiteux. A pressa de salvar com as mãos Parce qu'elle était pressée de le sauver avec les e mains. a ideia de que nós podemos salvar com as mãos Et l'idée que nous pouvons sauver avec les mains está deixando os filhos aleijados dos pés. laisse les filles boiteux, les enfants boiteux. Então Davi está trazendo um possível inimigo Alors David, il est en train d'amener un possible ennemi aleijado dos pés qui est boiteux para sentar na mesa. pour s'asseoir à la table. E foi a comunhão C'était la communion que salvou todo mundo. qui a sauvé tout le monde. Então, Alors, qu'est-ce antes de ajudar o mundo, Avant d'aider le monde, para ter autoridade nessas questões do mundo, pour avoir autorité dans les questions du monde, nós precisamos melhorar nossas relações. nous avons besoin d'améliorer nos relations. Você que já refletiu isso desde muito tempo, Há bastante tempo. como você imagina isso? Como você Principalmente aproximando os nossos filhos. imagina isso? Principalement en approchant nos enfants. Nós temos feito isso. Nous sommes en train de faire ça. Nós temos procurado receber líderes jovens entre nós. Nous sommes en train de recevoir les jeunes entre nous. Gostaríamos que vocês recebessem alguns dos nossos jovens entre vocês. Nous avons aussi, nous aimerons aussi que vous faites pareil. Nós estamos dispostos a investir nisso. Nous voulons investir dans ça. Esse foi o esforço com o Pedro. C'était un effort avec Pedro. O esforço com o Pedro, quando a gente encontrou ele, C'était un effort avec Pedro quand on s'est rencontrés. foi: Pedro, dedique a sua vida em favor dos seus pais. Pedro, dédie ta vie en faveur de tes parents. Não esteja aqui na Suíça pensando como um escravo, Sois pas là comme un esclave. mas esteja aqui pensando como um En fait, filho. ce que vous ne savez peut-être pas, les autres, c'est que Pedro, donc, quand il était pasteur d'une église brésilienne à Genève, il a été en contact à un moment donné avec Paulo, et puis Paulo lui a dit, au lieu d'être pasteur d'une église brésilienne à Genève, va t'intéresser
l'église suisse, pour être une famille quelque part internationale et pas faire ton truc brésilien en Suisse. Voilà, donc en fait, c'est Paolo qui a beaucoup encouragé Pedro à ça, c'est pour ça qu'ils se sont venus dans l'église. Et le cœur, c'est avoir ces liens. Eu estou vindo agora de Portugal, Je viens maintenant de Portugal, onde nós estamos fazendo isso. où nous avons fait ça. Vim de Edimburgo, Je vais de- onde um homem chegou lá com 25 anos de idade, Où un homme est arrivé là-bas avec 25 ans. hoje com 40 anos de idade. Aujourd'hui, il a 40 ans. Ele é alguém que abençoa a nação C'est quelqu'un qui bénit la nation, e coopera com a igreja il aide l'église, e tem abençoado isso através de outras pessoas também. il fait ça aussi. Então a gente gostaria de trabalhar isso de forma mais intencional. Nous voulons travailler ça d'une façon plus intentionnelle. Estabelecer uma agenda de relacionamento. Nós temos feito isso. Nós fizemos encontros assim na Espanha, Nous avons fait ça en Espagne, temos feito encontros assim em Portugal, nous faisons ça au no Reino Unido, Royaume-Uni, na Polônia. en Pologne. Quando eu voltar para o Brasil agora, Quand je rentre au Brésil, na sexta-feira, vendredi, nós temos um encontro em Santa Catarina, nous avons un encontre au sud, um estado ao sul do Brasil, onde nós vamos receber jovens da Europa, où nous allons recevoir les jeunes de l'Europe, do Brasil, du Brésil, pessoas de várias gerações, des gens de plusieurs générations, gente de 17, 18 anos, des jeunes de 17 et 18 ans até 60 e tal anos, 70, jusqu'à 70 ans, Alors, je ne peux pas y aller. para conversar, pour parler, pour falar dos seus desafios, parler de ces défis, cooperar uns com os outros. coopérer les uns avec les autres. A proposta não é um tema, Le propos, c'est pas un thème, é uma mesa. c'est une table. Muitas vezes a gente começa essa conversa às 9 da manhã, Pas mal de fois, on commence à 9 h du matin, porque não é a ideia de uma conferência. parce que c'est pas une conférence, Porque numa conferência as pessoas vêm pelo tema, parce que dans les conférences, les gens ils viennent par le thème, então é por necessidade ou interesse. c'est pour intérêt, pour nécessité. É como um restaurante que anuncia o cardápio. C'est comme un restaurant qui a un menu. Nós não, queremos um encontro de família. Nous, non, nous voulons une rencontre. E os assuntos vão surgir naturalmente. Et les sujets vont apparaître. E nós já tivemos situações em que nós ficamos durante 9, 10 horas Nous avons conversando e as pessoas se movimentando e formavam rodas de conversas diferentes. Nous restons 9, 10 heures. É. François dans le témoin. Et ça, c'est vraiment comme ça, parce qu'une fois, on était au début, quand on se connut, on était invité à aller là-bas, dans une retraite, dans une rivière, dans un fleuve, dans des îles qui avaient dans les fleuves. Et c'était ça qui arrivait vraiment. Les gens faisaient des petits groupes comme ça, Yeah. mais totalement organiques. C'est pas Yeah. quelqu'un qui a dit de faire ça. C'est magnifique. Et les gens se séparent, ils commencent à parler. Contando suas histórias, Oui, on t'a mis compte. fortalecendo, inspirando, S'inspirer, sendo família. on est en famille. Tá bem? Et vous arrivez à avoir des relations dans le Brésil entre les différents mouvements du christianisme déjà. Você consegue ter relação com outros movimentos do cristianismo? Com certeza. Eu posso te garantir hoje Je peux te garantir aujourd'hui que esse é um trabalho que vem sendo feito intencionalmente em mais de 20 anos. c'est un travail qui est fait intentionnellement E hoje eu posso me assentar numa mesa 20 ans. Et aujourd'hui, je peux m'asseoir dans la table com os principais líderes jovens do Brasil hoje até os 40 anos de idade. avec les principaux leaders brésiliens jusqu'à 40 ans, qui ont l'âge de 40 ans, jusqu'à 40 ans. Então, se você Si toi estiver conosco no Brasil, viens un jour avec nous au Brésil, você vai sentar tu vas t'asseoir para conversar, pour parler, não numa conferência para pregar, pas dans une conférence pour prêcher, pode até ser, ça peut arriver, mas não é essa a intenção. pas l'intention. Você vai conversar com alguns líderes Tu vas parler avec des leaders que falam com milhões de pessoas. qui parlent avec des millions de personnes. Milhões de pessoas. Millions.
Mas o que a gente gostaria Mais ce qu'on aimerait, é que assim como você pode ter voz lá, c'est comme tu peux avoir des voix, você tivesse também essas pessoas aqui, tu puisses avoir aussi des gens não para ici, pregar numa pas conferência, pour prêcher dans une conférence, mas para ter voz, mais pour avoir la voix, conversar com os seus jovens, parler avec les jeunes, contar suas experiências, parler de ses expériences, encorajá-los. encourager. Então hoje a gente consegue conversar com alguns milhões. Aujourd'hui, on arrive à parler E eles são fruto do evangelho que chegou lá através de vocês. au travers d'eux. Mas hoje, quando eles vêm à Europa, Mais aujourd'hui, quand il vient en Europe, eles vêm para sentar e participar de uma conferência. il vient Os números são importantes, les noms sont importants, impressionantes, impressionnants. mas eles não têm voz. Eles não se reuniram para fazer teologia. Et ils ne sont pas réunis pour faire de la théologie. Eles se reuniram para encontrar uma direção. Ils sont réunis pour rencontrer, pour trouver une direction. Isso foi há 50 anos. C'était il y a 50 ans. Eles estavam respondendo Ils répondaient aos reformadores. les réformateurs. Os reformadores estavam respondendo aos apóstolos. Les réformateurs étaient en train de répondre les apôtres. E quando esses homens se reuniram aqui em Lausanne, Quand ces hommes se sont réunis ici, à uma das coisas que eles creram une des choses qu'ils ont cru, é que esse novo tempo do Evangelho c'est que ce nouveau temps de l'Évangile passava pela América do Sul. passait par l'Amérique du Sud. Isso fazia parte da convicção deles. Ça faisait partie de leur conviction. Porque é onde estavam os desafios Parce que c'est là que sociais e culturais mais graves. parce que les plus grands défis sociaux et culturels étaient là, en Amérique du Sud. O grande angústia desses homens La grande, era como tornar uma teologia forte, c'était de comment faire une théologie forte, relevante na comunidade. devenir relevant, Relevant. Pertinent. Pertinente na comunidade. dans la communauté. Então não era suficiente ter uma igreja forte, C'était pas suffisant d'avoir une église forte. se ela não era pertinente na sociedade. C'était pas pertinente dans la société. E eles creram que a gente seria a resposta para isso. E até hoje, Et jusqu'aujourd'hui, nós não tínhamos uma representação on n'avait pas une représentation Lausanne Lausanne em Brasil. au Brésil. Attends, il va gentiment là, les copains. Vamos devagar agora, amigos. Est-ce que vous avez compris Vocês compreenderam? qu'aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour être évangélisés, oui ou non? Nós precisamos de vocês para ser evangelizados, sim ou não? Nós estamos por ele se converteu. Isso, C'est à eux de venir maintenant. isso. É de vocês virem aqui agora. Então, agora eu quero dar uma boa notícia. Maintenant, je vais vous donner une bonne nouvelle. Depois de 50 anos, Après 50 ans, nós estamos organizando nous sommes en train d'organiser a primeira mesa la première table Lausanne, Lausanne no Brasil, au Brésil com a liderança jovem, avec le leadership jeune que está assumindo a responsabilidade qui est en train d'assumer la de responsabilité ser a resposta para o mundo. d'être cette réponse au monde. E nós estamos falando de algumas pessoas que representam milhões, Nous sommes en train de parler des gens que querem ser relevantes para o mundo représentent des millions qui vont être pertinents au monde, e que vão pela primeira vez qui pour la première se assentar fois s'asseoir em resposta en réponse ao que nós ouvimos de à vocês. ce que nous entendons de vous. Vai ser agora, 2 de dezembro. Et ça sera maintenant le 2 décembre. E graças a Deus, Grâce à Dieu, é uma resposta que Deus usou a nossa vida c'est une réponse que Dieu a utilisée de notre vie para promover esse encontro jovem pour promouvoir cette rencontre jeune, de pessoas que querem de fato des gens qui veulent vraiment assumir essa responsabilidade. assumer cette responsabilité. Amém? Amen. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Le voyage, c'est quoi? Por que você está aqui hoje? O que é o fim dessa viagem? Na Suíça. Encontrar vocês. Rencontrer-vous.
crois pas. Non mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont fait le voyage en fait? Parce que toi tu nous as proposé, puisqu'ils sont là, qu'on puisse se rencontrer, mais c'était quoi le but au départ? Por que você está aqui hoje? Mas qual é o verdadeiro objetivo de estar aqui? Ça Porque remonte- nós trabalhamos 10 anos Parce que nós trabalhamos 10 ans, e foi muito sofrido c'était beaucoup de souffrance. para ter um brasileiro Un Brésilien sentado assis na liderança de uma igreja suíça, dans le leadership d'une église suisse, sem estar preocupado sans être préoccupé em resolver o problema dos brasileiros. en résoudre les problèmes Oui, des mais Brésiliens. Mas isso é parte. En fait, on a failli pas se voir aujourd'hui. Nós quase não nos vemos hoje. On a failli pas se voir parce que c'est à la dernière minute qu'il nous a dit est-ce que c'est possible? Porque foi no último minuto. Será que é possível? Donc, quand toi tu. J'ai pas vu. S'il nous avait pas vu, il aurait fait quoi? Voilà, c'est Quel la est question, quand même. c'est ça. Se você não tivesse visto eles, você teria vindo da mesma? Se fosse para encontrar um de vocês com o Pedro, C'était pour rencontrer un de vous. eu teria vindo. Primeiramente, En premier, tem que haver com a relação de vocês. et avoir avec notre relation. Então, quando o Pedro disse, é possível, Quand il a dit c'est possible, é um momento na vida dele, c'est le moment de ma vie, na relação com vocês. dans la relation avec vous. Então, tudo que estava ao nosso alcance, Tout qui était dans mon. eu fiz. Tout qui était dans mon. Então, não é um Tout projeto, ce que j'ai pu ver. C'est pas un projet. é estar pronto. É être prêt. Então, eu estava pronto Alors j'étais prêt a fazer todo o à esforço faire tout l'effort para quando ele dissesse, pour qu'on lui dise na relação com vocês, dans la que era o relation, momento. c'était le moment. E como é um momento essencial na vida de vocês, Quand c'est un moment essentiel dans la vocês vie, caminharam para isso. vous avez marché pour ça. Não é a minha visita aqui. C'est pas ma visite ici. É o momento de vocês. C'est le moment de vous. Moment à vous. Vocês estão vivendo esse momento. C'est vous qui sont en train de vivre. É o momento que vocês estão se abraçando e finalmente estão celebrando uma relação. C'est le moment que vous êtes en train de célébrer, de vivre une Então, é relation como um irmão, comme un frère, um pai, un père, um amigo, un ami que fica sabendo qui savent que um filho vai viver um momento importante na vida dele, que son fils va vivre un moment important dans sa que vie, vai fazer diferença para o resto da vida dele. va faire différence pour E aí, nesse momento, a gente empenhou todo o esforço on a fait tout l'effort para estar aqui, pour être là, nem que fosse por um dia. même si Pronto? c'est pas un jour. Aí depois Deus foi abrindo outras oportunidades. Et après, Dieu, il est en Mas era só isso. les autres Se nós não tivéssemos outra coisa além disso aqui, si on n'avait plus d'autres estava tudo certo. par ça, c'était tout bien. Vou encontrar lá a sua família. Être sûr qu'ils vont rencontrer son É fils, só isso. c'est que ça. Só isso. Que ça. Eu tenho 5 filhos. J'ai 5 enfants, Eu já tenho 7 netos. 7 petits-enfants. E agora os 5 filhos que eu tenho Les 5 enfants que j'ai, estão grávidos. ils sont enceintes. Eu vou receber mais 5 netos Je vais recevoir encore 5 até fevereiro. jusqu'à février. E talvez, Travaille bien là-bas. e talvez, Et peut-être, algum deles vai viver na África, Oh là là là. quelques-uns vont vivre en em Afrique, Portugal. au Portugal. E eu não quero que eles fiquem procurando uma igreja Je ne veux pas qu'ils cherchent une église para gostar de um culto. pour aimer un culte. Eu quero ter certeza Je veux être sûr que eles vão encontrar a família. qu'ils vont rencontrer la famille. Amen. É só isso. On peut prier? C'est ça que je dis. On peut prier ensemble? Parce qu'il faut qu'on parte bientôt. Tu vas Amém. au restaurant? Oui. Ils vont aussi. Tu vas aussi? Et podemos orar. Amém.